Oi, pessoal, bem-vindos a mais essa explicação detalhada do nosso conteúdo. Hoje a gente vai transformar a maneira como enxergamos a natureza ao nosso redor. Uma planta não é só aquele galho verde que brota da terra, né? Na verdade, a gente está diante de uma fábrica biológica altamente complexa, que se sustenta sozinha e é perfeitamente ajustada. O objetivo aqui dessa aula didática é desvendar essa engenharia exata da natureza em ação, focando puramente naqueles mecanismos fundamentais que fazem a vida vegetal prosperar. Vamos lá? Bom, para organizar o nosso estudo, o roteiro de hoje está dividido em 4 partes principais. Primeiro, a estrutura da máquina verde. Segundo, a dinâmica da água. Depois, a fábrica de energia. E, para fechar, o ciclo de vida da planta. Então, começando pela parte 1, a estrutura da máquina verde. Aqui a gente vai entender a base mecânica e arquitetural de toda essa vida vegetal. Olha só, todo esse processo fisiológico gigantesco começa numa escala que a gente nem consegue ver a olho nu, o nível celular. Dá uma olhada nesses desenhos esquemáticos. No meio de tantas organelas que mantêm a célula funcionando, o grande destaque vai para os cloroplastos. É exatamente aí dentro, nessas estruturinhas cheias de pigmento verde, que acontece a tarefa colossal de captar energia solar. É como se eles fossem os painéis solares oficiais da nossa fábrica biológica, sabe? Saindo um pouco lá do mundo microscópico e vindo para a estrutura macroscópica que todo mundo conhece, o corpo da planta é dividido em partes com propósitos muito bem definidos. A gente tem as raízes escondidas no solo, o caule robusto, as folhas pegando sol e, claro, quando chega a fase reprodutiva, entram as flores, os frutos e as sementes. E acredite, não tem nada aí por acaso. E para garantir que essa imensa máquina biológica funcione sem engasgar, cada órgão tem um papel muito claro. As raízes, por exemplo, não estão ali só para fixar a planta no chão. Elas são os dutos que sugam água e nutrientes. O caule é literalmente a grande rodovia de transporte da planta, por onde passam o xilema e o floema. Já as folhas, bom, essas são as usinas de fotossíntese e as válvulas de transpiração. A flor é quem garante a reprodução. O fruto age como um cofre para proteger a semente e guardar os nutrientes, e a semente é o veículo principal de propagação. Resumindo, é uma verdadeira linha de montagem trabalhando em sincronia perfeita. Certo, passando para a parte 2, a dinâmica da água. Esse é o sistema de transporte vital que serve para tudo. Atua como solvente, ajuda no resfriamento e até na sustentação física da estrutura verde. O primeiro conceito-chave aqui é a turgescência. E olha que dado impressionante, a água pode chegar a compor 95% da massa verde de um vegetal. É muita coisa. É justamente a pressão contínua dessa água lá dentro das células, que a gente chama de turgescência, que mantém as folhas bem firmes e as hastes apontando lá para a luz. Se faltar essa pressão interna, a estrutura toda murcha e processos cruciais, tipo a própria fotossíntese, são interrompidos na hora. Mas aí fica a dúvida, como é que essa água consegue subir do solo e contra a gravidade e chegar até a ponta das árvores mais altas? Acontece que existem 2 mecanismos incríveis operando em horários diferentes. De dia, entra a absorção passiva, que é movida pela transpiração das folhas. A evaporação acaba criando uma pressão negativa. Pensa num canudinho, é exatamente igual, a água é puxada para cima. Já de noite, o jogo muda para absorção ativa. Como a transpiração cai bastante no escuro, a planta usa alta concentração de sais lá nas raízes para meio que puxar a água para dentro por pura diferença de concentração química. Muito inteligente, né? E tem um detalhe nos textos e ilustrações que é fascinante: os estômatos. Eles são umas válvulas minúsculas que ficam nas folhas e abrem e fecham como se fossem comportas microscópicas. O objetivo principal deles é controlar a perda de água na forma de vapor e, ao mesmo tempo, deixar o gás carbônico entrar. É um controle de fluxo tão majestoso que não deixa a planta desidratar sob um sol forte enquanto ela está ali, entre aspas, respirando. Agora a gente entra na parte 3 do nosso conteúdo, a fábrica de energia. Vamos entender como funciona a produção orgânica e o sistema de geração do combustível dessa vida toda. Olha, toda essa mágica da produção orgânica acaba se resumindo nessa equação química reversível que é simplesmente linda de ver. Funciona assim. De um lado da moeda, a fotossíntese capta o gás carbônico do ar e a água da terra e usa a luz do sol para fabricar glicose e liberar oxigênio. Do outro lado, no sentido inverso, a respiração vai lá e quebra essas mesmas moléculas de glicose usando o oxigênio para liberar o grande prêmio, a energia química necessária para a planta continuar viva e crescendo. É um balanço perfeito de construir e desconstruir as coisas. Só para consolidar bem esses 2 processos complementares que a gente tem na tabela, o ponto-chave é lembrar que a fotossíntese produz o alimento, mas ela depende da luz solar para isso.
Ou seja, ela só acontece nas áreas verdes da planta, tipo as folhas, e foca em consumir o gás carbônico do ambiente. A respiração é o contrário, é o consumo contínuo desse alimento que acabou de ser produzido, gerando energia celular que a gente chama de ATP. E diferente da fotossíntese, a respiração acontece no corpo todo da planta, seja de dia ou de noite, devolvendo gás carbônico para o ambiente. Daí a diferença entre o que a fotossíntese produz e o que a respiração gasta é justamente o saldo positivo que faz a planta ganhar massa. E aí vem a grande sacada. O que a planta faz com essa energia orgânica que sobra? Bom, os compostos que ela fabrica viajam das zonas produtoras, que chamamos de fontes, como aquelas folhas trabalhando a todo vapor no sol, direto para as zonas que chamamos de drenos. Os drenos são as partes que consomem muito ou que guardam as coisas, tipo as raízes lá no fundo ou os frutos suculentos estocando açúcar. É exatamente o sentido dessa viagem metabólica que define todo o rendimento energético e a formação daquelas colheitas maravilhosas que a gente conhece. Chegamos então à parte 4 da nossa aula, o ciclo de vida da planta. Vamos dar uma olhada na progressão biológica e no amadurecimento constante delas com o tempo. Colocando isso numa linha do tempo, a planta segue um roteirinho super bem delineado. A jornada dela começa lá no silêncio da semente, na fase embrionária. Depois, ela explode para a vida na fase de plântula através da germinação. Aí ela gasta toda a energia para crescer em tamanho e dar folhas, que é a fase juvenil, até chegar à fase adulta, que é o grande momento do florescimento e da reprodução. E o ponto final dessa jornada é a senescência, que nada mais é que o envelhecimento natural e a degradação inevitável das estruturas dela. É claro que esse ciclo todo, desde a sementinha até uma árvore gigante e frutífera, não acontece de qualquer jeito. É um relógio biológico muito bem orquestrado. De um lado, a planta tem hormônios internos funcionando como controladores que dizem, opa, hora de mudar de fase. Do outro, tem os fatores do ambiente externo, a temperatura mudando, os ciclos de luz durante o dia e a noite e por aí vai. A planta literalmente consegue ler o ambiente e a própria fisiologia dela para saber a hora certinha de passar para a próxima etapa. E aqui a gente precisa fazer uma distinção conceitual que confunde muita gente. Existe uma baita diferença biológica entre simplesmente crescer e se desenvolver. Crescimento é só ficar fisicamente maior, sabe? É um aumento irreversível no volume ou na massa da planta. O desenvolvimento, porém, é um negócio mais sofisticado. É a progressão biológica em si, a mudança de uma fase de vida para outra. Por exemplo, aquela transição dramática e fantástica quando uma planta que só dava folha resolve usar a energia dela para abrir uma flor ou amadurecer um fruto. Isso é o desenvolvimento de fato. E para encerrar, isso traz a gente para uma reflexão obrigatória. Como a gente acabou de ver nessa explicação, a produtividade exata de uma planta depende de um equilíbrio cirúrgico entre a água disponível, a luz do sol, a fotossíntese e a respiração contínua. Então fica a pergunta para fechar nosso conteúdo. Como mudanças sutis, mas persistentes no nosso clima global, tipo as variações drásticas de temperatura e as faltas de chuva, podem acabar ameaçando o ritmo tão delicado dessa imensa fábrica biológica que alimenta o mundo inteiro? Fica aí um ótimo ponto de partida para a gente continuar estudando e tentando entender ainda mais o poder e a fragilidade da natureza. Um grande abraço e até a próxima!